que era muito engraçado é que, bom, isso que eu estou falando é o ano, especificamente esse concurso da TV Globo, foi o ano de 1977. 77 foi bem o meio da ditadura, né? A gente estava no momento em que o Brasil era administrado pelos militares e também essas atividades musicais, música, esse negócio, era tudo, né? Eu cansei de ouvir político e militar, gente falando que músico é bêbado, é drogado, se a mulher é prostituta, essa coisa toda. Então a gente tinha um papel, os músicos tinham um papel, mesmo o músico de orquestra sinfônica, essa coisa toda, a gente tinha um papel muito subalterno a esse comando brasileiro, né? Você vê que muitos dos maestros, muitas das personalidades importantes no meio da música naquela época tinham ligações muito fortes com os militares. Claro, né? Eles mandavam no país, e então você tem que ser. Existe um ditado que diz, né? Você tem que ser amigo do rei para conseguir o que você quer. Então você tinha que ter esse status. E o negócio era assim: se você conseguia convencer o, o político da importância da criação de uma orquestra, de uma escola, de uma universidade, de música e tal, você talvez conseguisse o aparecimento dessa novidade. Mas fora isso, não. Fora isso, era visto como uma atividade de segunda categoria, com salário muito baixo. Tinha muito pouca orquestra no Brasil naquela época. Tinha muito músico bom, tinha muita atividade paralela. Para você ter uma ideia, pouco antes disso daí, pouco antes do meu pai entrar nesse mundo do ensino, né, do método de ensino coletivo que ele desenvolveu com a minha mãe, ele tocava como violinista na Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas ele também tocava numa orquestra fixa que a Rede Globo tinha, também tocava numa orquestra fixa, um grupo de gravação razoavelmente fixo da Philips, no Rio de Janeiro, fazia uma quantidade absurda de shows, de filmes, de trilhas, de sei lá eu o que mais, o tempo inteiro. Ele dava aula em escola de música, conservatório e tudo mais. Ele chegava a ter, sei lá, 8, 9, 10 empregos diferentes para conseguir juntar uma renda, né? E muitas vezes eram os mesmos músicos que tocavam em diversas orquestras diferentes. Então, isso daí era muito comum naquela época. Tinha um mercado que era muito pequeno. Esse mercado sofreu uma modificação muito importante, eu acho, quando começaram as leis de incentivo à cultura, né? Essas leis de incentivo à cultura começaram a fomentar o aparecimento de outros eventos. Para você ter uma ideia, quando eu era pequeno, tinha 3, 4 festivais de música importantes na cidade. Na cidade, não, no país. Festival de Campos, Festival de Curitiba, Teresópolis, Ouro Preto, e meio que era isso, só. Né? Na medida em que surgiram as leis de incentivo, surgiram projetos, e alguns dos projetos que surgiram, foram projetos de festivais de música. E você pode ver que tem uma quantidade muito grande de festivais que hoje tem entre 20 e 25 anos, eles todos surgiram nesse momento. E tinha muitas vezes pouco aluno para esse monte de festival. Surgiram outras orquestras também, orquestras de cachê, surgiram muitos eventos relacionados com música, e aí a bomba explodiu, né, no melhor sentido da palavra, com a reestruturação da USESP. Essa daí é a segunda metade da década de 1990. A reestruturação da USESP trouxe para a sociedade uma visão interessante a respeito desse assunto, né, dessa música de concerto, de orquestra, de teatro, de sala de concerto. E aí, desde o final da década de 90 até esse começo da década de 2010, né, 2013, 2014, quando começaram as grandes crises políticas aqui no Brasil, a gente teve na verdade até um pouco antes, mas a gente teve uma movimentação sensacional no fazer musical, né? Que surgiram muitas orquestras, muitos eventos, muitos grupos de câmara, muitas séries de concertos, né? Patrocinadas, enfim. E, naturalmente, quando começou a crise, a partir de 2013, 2014, tudo isso daí começou a minguar, começou a diminuir, começaram a fechar as orquestras, começaram a sumir os festivais, começaram a diminuir as séries de concertos. E hoje eu vejo, de uma certa forma, a gente quase que voltando para aquela época que a gente estava, né? Porém, o Brasil de hoje é um Brasil muito diferente daquela época.
porque, para você ter uma ideia, naquela época ainda existia uma quantidade muito grande de imigrantes chegando ao Brasil, e os filhos desses imigrantes estudavam muita música de concerto, faziam música de câmara em casa, né? Tinha muito conservatório de música, escola de música, cheia de jovens, principalmente da classe média, né? Alguns da classe A. E a gente observa como isso daí tudo mudou nesse meio tempo, né? A classe A e B basicamente pararam de se interessar por música de concerto, que acabou virando um nicho, né? A música de concerto tem, principalmente hoje em dia, o interesse dos meninos e meninas, dos jovens, das classes C e D, né? Em grande parte, inclusive, por conta desses projetos sociais. E como a gente bem sabe, o projeto social ele não é um começo, meio e fim. O projeto social ele é sensacional, né? Sobre todos, eu acho, basicamente sobre todos os aspectos. Porém, ele é um pedaço da pirâmide. O jovem do projeto social que opte por fazer música vai precisar correr atrás da tal da profissão, né? E isso daí está se tornando cada vez mais difícil e os projetos sociais estão começando a sofrer muito, inclusive com falta de procura por parte dos meninos. O outro nicho dos meninos e meninas interessados em instrumentos sinfônicos, instrumentos para essas músicas aí, são os meninos que vêm das igrejas evangélicas, né? Isso também é uma característica. Muitas igrejas evangélicas têm os seus grupos de música, sejam bandas de instrumentos de guitarra, bateria, essa coisa toda, sejam big bands com instrumentos de sopro, sejam orquestras sinfônicas. Mas aí também existe uma outra combinação, que muitas vezes as pessoas envolvidas com esses grupos tocam para poder participar dos eventos da sua comunidade, né, da sua comunidade religiosa. O que significa que hoje o direcionamento do fazer musical para esses dois grupos, majoritariamente, se torna um perigo muito grande, porque se esses dois grupos, por esse ou por aquele motivo, perderem o interesse no fazer musical, a gente acaba não tendo muita mão de obra. E quando a gente pensa nisso, a gente observa que escolas de música e universidades de música têm cada vez menos candidatos, né, quando abrem vagas. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu falei tanta coisa, espero que eu tenha respondido. Então, não sei o que será o nosso futuro, não.